1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. E Sóstenes, irmão, à igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos, com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Senhor e nosso. Graça e paz vos sejam dadas, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças incessantemente ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque nele fostes cumulados de todas as riquezas da palavra e da ciência, na medida em que a pregação de Cristo tomou força entre vós, de maneira que nada falte em graça alguma a vós, que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à sociedade de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o mesmo, e que entre vós não haja discórdias, mas vivei em perfeita harmonia, no mesmo espírito e no mesmo parecer. Porque a vosso respeito, irmãos meus, me foi referido pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. E digo isto, porque cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está dividido Cristo? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes baptizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, senão Crispo e Caio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. De resto, não sei se batizei mais alguém. Com efeito, Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho, não com a sabedoria das palavras, para que não se torne inútil a cruz de Cristo. Efetivamente, a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é a virtude de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. Isaías 29:14. Onde está o sábio? Onde o homem instruído? Onde o disputador deste mundo? Porventura, não convenceu Deus de loucura a sabedoria deste mundo? De fato, como ante a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por meio da sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes por meio da loucura da pregação. Enquanto os judeus exigem milagres e os gregos buscam a sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados à fé, quer dos judeus, quer dos gregos, é Cristo virtude de Deus e sabedoria de Deus. Porque o que é loucura em Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza em Deus é mais forte que os homens. Considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Vereis que entre vós não há nem muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas as coisas loucas, segundo o mundo, escolheu-as Deus para confundir os sábios, e as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu-as Deus para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis, segundo o mundo, e aquelas que não são, para destruir as que são, para que nenhuma criatura se glorie diante dele. É por ele que estais em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, o que se glorie-se no Senhor. Capítulo 2. Eu, pois, quando fui ter convosco, irmãos, anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de estilo ou de sabedoria, porque julguei que não devia saber coisa alguma entre vós, para vos pregar, senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Estive entre vós com fraqueza, temor e grande tremor. A minha conversação e a minha pregação não tinham nada da linguagem persuasiva da sabedoria, mas eram manifestação do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé se não baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Não obstante, é a sabedoria que nós pregamos entre os perfeitos. Não, porém, uma sabedoria deste século, nem dos príncipes deste século, que são destruídos, mas pregamos a misteriosa sabedoria de Deus, que está encoberta, e que Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu. Porque, se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem. Isaías 64:4. O que Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus revelou-o por meio do seu Espírito, visto que o Espírito tudo penetra, mesmo as profundezas de Deus. Com efeito, qual dos homens conhece as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, também, as coisas que são de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos as coisas que por Deus nos foram dadas, as quais também anunciamos, não com palavras doutas de humana sabedoria, mas com a doutrina do Espírito, exprimindo em termos espirituais as coisas espirituais. O homem natural não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são uma estultícia, e não as pode entender, pois elas ponderam-se espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga, bem, todas as coisas, e não é julgado por ninguém. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, para que o possa instruir? Isaías 40:13. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a pequeninos em Cristo. Nutri-vos com leite, não com alimento sólido, porque não podíeis digeri-lo, e nem ainda agora podeis, porque sois ainda carnais. Porquanto, havendo entre vós rivalidades e contendas, não é porque sois carnais e andais segundo o homem? Quando um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não, se está vendo nisto que sois homens carnais? Que é, pois, Apolo? E que é Paulo? Ministros daquele em quem vós crestes, e segundo o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. De modo que não é nada, nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Uma mesma coisa é o que planta e o que rega. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Efetivamente, somos cooperadores de Deus. Vós sois cultura de Deus, sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei entre vós o fundamento da fé, como sábio arquiteto, mas outro edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, senão o que foi posto, isto é, Jesus Cristo. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestada será na obra de cada um, pois o dia do Senhor a fará conhecer, visto que será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se subsistir a obra do que a sobreedificou, receberá prêmio. Se a obra de algum arder, ele sofrerá o prejuízo, mas será salvo, apesar disso, como por meio do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Com efeito, é santo o templo de Deus, que vós sois. Ninguém se iluda,
Se algum dentre vós se tem por sábio, segundo este mundo, faça-se insensato para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: eu apanharei os sábios na sua própria astúcia. Job 5:13. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, conhece que são vãos. Salmos 93:11. Portanto, ninguém se glorie entre os homens, porque todas as coisas são vossas, ou seja, Paulo, ou seja, Apolo, ou seja, Cefas, ou seja, o mundo, ou seja, a vida, ou seja, a morte, ou sejam as coisas presentes, ou sejam as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo de Deus.